Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos internautas, amigos que nos acompanham aqui através de nossas plataformas digitais. Estamos chegando novamente com o nosso Momento Rural, encontro marcado que temos para falar sobre atividades do setor agro. E dando sequência, claro, ao nosso assunto que é legislação ambiental. Você que nos acompanha pelo Facebook, é importante você compartilhar o nosso conteúdo, marcar os seus amigos, ajudar a divulgar o nosso programa. Se você nos acompanha através do nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, ter acesso a todo o conteúdo que já foi divulgado aqui, não só sobre o conteúdo do programa de hoje, mas de outros assuntos que foram abordados ao longo do nosso Momento Rural. Você é o nosso convidado especial. Como eu já antecipei, nós vamos dar continuidade ao assunto, que nós estamos abordando já há alguns programas, que é sobre legislação ambiental. E mais uma vez está conosco a Clarice Rosa de Almeida, ela que é gestora ambiental, técnica de agrimensura e também corretora de imóveis, atualmente prestando serviços para a empresa Cooperplan na Cidade Dourada. Está conosco aqui mais uma vez no nosso Momento Rural. Seja bem-vinda novamente, Clarice. Obrigada. Muito bem, vamos dar continuidade e falar um pouquinho na edição do programa de hoje sobre a utilização de defensivos e fertilizantes e também de outras questões relacionadas à legislação ambiental. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente, Clarice, se existe uma diferença ou quais, nas áreas, por exemplo, utilizadas para a agricultura familiar, quais são as exigências ambientais para o exercício desta atividade? Tem diferença para os grandes produtores, para o fazendeiro de grandes proporções, ou as regras que se aplicam, as cobranças, os direitos e deveres são iguais? Bom, os direitos são iguais, porém existe uma regrinha ali, a questão de reserva legal, de APP também, que seria de presunção permanente, porque tem a escadinha, Sim. Então, áreas menores, às vezes tem faixa, que é normal, é 30 metros de área de APP. Então, como área pequena, da agricultura familiar, da vez tem 4, 5 hectares e não tem como cobrar os 30 metros de preservação. Aí existe a escadinha, que são, às vezes tem 5, 8, Sim. E os 30 metros também. E também é avaliado que tipo de atividade esse produtor está exercendo e qual o impacto que aquela atividade vai também oferecer ao meio ambiente. Talvez isso também ajude a determinar essas regras aí, Sim, cada produtor, às vezes nem todos só planta, no caso, uma certa agricultura, Sim. Faz, no caso, tem pessoas que só mexem com horta, Outros fazem o plantio, de lavoura, então o cuidado é o mesmo. Sim, entendi. E vamos imaginar aqui, a partir do princípio, aí não só o agricultor familiar, mas qualquer produtor rural que vai exercer qualquer atividade na sua propriedade e descumpre essas regras ou essas normas ambientais, pode gerar que tipo de problema para o produtor que estiver em desacordo com essa legislação? No caso, ele vai ser notificado, Se caso chegar lá, com certeza ele vai ser notificado, vai ser já autuado também. Aí ele vai ter que procurar a sua defesa, fazer justificativo do crime que ele cometeu. Aí vai ter que fazer todo o processo, para a gente fazer uma impugnação, se ele achar, Então ele tem o direito também de se defender. Correto. Ou seja, mas chegando ao final desse processo, ele apresentando sua defesa e não obtendo a vitória, além de pagar, claro, a multa que ele vai ser aplicada, na incorrência de repetir os mesmos erros, ele pode sofrer sanções mais graves. Perder a terra, por exemplo, isso é possível? Não, perder a terra é meio difícil perder, Só dependendo da gravidade mesmo, no caso do fato, dessa... Sim. Agora, dificilmente, mas a maioria das vezes ele faz o pagamento da multa, quando é crime ambiental, faz esse pagamento dessa multa e já faça um compromisso também com o meio ambiente, no caso o Imaçu, Se for fazer um reflorestamento na propriedade dele, a partir do momento que ele desmatou, ele tem que reflorestar no próprio imóvel, A não ser se for outro crime que ele Sim. tenha ocorrido, Mas cada caso seria E você cita aí a palavra crime ambiental, e aí ela pode ser, inclusive, de repente, ser inserido e autuado na legislação civil, Sim. E aí ele responder criminalmente, como por qualquer outro crime praticado, Com certeza. Ou seja, então é algo muito sério que você deve levar em consideração e respeitar. Com certeza vai sair muito mais barato, muito melhor para você, produtor rural, seguir as regras, ou seja, procurar sempre um especialista para te orientar o que você pode fazer, o que você deve fazer, tanto para ter direito
quanto seus deveres na utilização da sua propriedade rural. No nosso Momento Rural de hoje, claro, nós estamos falando ainda sobre legislação ambiental. Espero que você que nos acompanha pelo Facebook, marque os seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Se você está com a gente pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal para ter acesso ao nosso conteúdo completo. Nosso programa Momento Rural é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, da Agrojangada. A Agrojangada que é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de sementes e também distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Estamos falando com a Clarice Rosa de Almeida sobre legislação ambiental. Ela está nos explicando mais ou menos como é que funciona, quais são as regras, quais são os direitos e quais são os deveres do produtor rural. E a gente está tentando entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho a respeito da utilização de adubos, de fertilizantes, que geralmente gera muita discussão, muito debate em relação à sua utilização nas atividades rurais. Com relação ao uso de adubos e fertilizantes do solo, quais os cuidados que o produtor deve ter para não cometer crime ambiental? Bom, a questão do adubo, né, e também do fertilizante, o adubo geralmente é jogado na terra, né, e o problema na época de muita chuva e dependendo da declividade da área, e se logo abaixo tiver um córrego, com certeza pode ser lavado isso daí, né, então o produtor ele tem que, né, geralmente é acompanhado pelo agrônomo, né, e esse agrônomo com certeza e vai, no caso, orientar ele a fazer alguma curva de nível, até mesmo porque essa água não caia direto no corpo hídrico. Sim, e aí respeitando aquele distanciamento que a gente até citou dos 50 metros, ele vai muito provavelmente, entre aspas, ser filtrado antes de chegar nessa área de córrego. Sim, isso, fazendo umas curvas de nível, com certeza ia ajudar bastante. Muito bem, os defensivos agrícolas, Clarice, quando a maioria das pessoas fala, e a gente vê muita propaganda com relação a isso, são vistos como vilões aí na produção agrícola, né? Quando na verdade, hoje, nos modos de cultivo, para acelerar e tudo mais, eles são essenciais e fundamentais para que uma lavoura possa ir à frente. A legislação ambiental nossa, ela é muito rigorosa no controle do uso desses produtos? Eu acho que rigorosa não. Eu acho que ela tem as suas medidas, né? E tem aqueles produtores que não gostam, né? Às vezes não quer cumprir uma regra, cumprir a legislação. Esse vai ter um pouco mais de dificuldade, né? De se adequar a essa exigência da própria lei, né? Agora tem aqueles, hoje a maioria já está, né, sabendo organizar isso daí, né, colocar dentro de um barracão, com toda a proteção, separar o que é uma embalagem vazia da embalagem cheia, né, no caso ter todo o pallet ali, nunca colocar direto no chão. Então existe uma regra, né, que é interessante, que procura um profissional, até mesmo para orientar. O descarte desse material utilizado também tem a maneira correta de ser feita, tudo tem que ser observado. É interessante a gente dizer isso, que na verdade o que é prejudicial não é o defensivo agrícola, mas a maneira como ele é utilizado pelo produtor. Por isso que é o produtor que tem que ser orientado da melhor maneira de como utilizar esse produto, né? Com certeza. Muito bem, falamos aqui no nosso Momento Rural de hoje sobre o uso de defensivos e fertilizantes, falamos de outras regras importantes e normas da legislação ambiental com a Clarice Rosa de Almeida, que contribuiu mais uma vez com o nosso programa e vai voltar na próxima edição para que a gente possa fechar esse assunto relacionado às leis que regem aí a utilização das nossas propriedades rurais. Clarice, obrigado pela sua participação aqui novamente. Obrigada a você. Muito bem, fechando então o nosso programa Momento Rural de hoje, agradecendo a você que esteve com a gente pelo nosso canal no Facebook. Curta, compartilhe, marque seus amigos. Esteve com a gente no nosso canal no YouTube. É importante deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Na próxima edição, a gente fecha esse conteúdo falando sobre legislação ambiental no nosso Momento Rural. Um abraço, até lá.